Bem-vindos ao Através do Tempo. E hoje vamos desvendar a história de Vlad Tepes, ou Vlad o Empalador, o homem que inspirou o Drácula. Me diz, quando você pensa em Drácula, o que vem na sua mente? Um homem bem vestido, arrumado e enigmático? Ou um guerreiro poderoso? Ou talvez um monstro poderoso? Mas se eu te disser que todas essas versões se baseiam em um homem que existiu em nosso mundo. Seu nome é Vlad III, ou Vlad Tepes. No século XV, a Europa Oriental era palco de diversos eventos e batalhas que moldariam como ela é hoje, e no seu desenvolvimento, esse cenário de duelos e conflitos surge Vlad Tepes, um personagem que desafia as normas padrões da nobreza e se torna uma figura bastante importante em seu meio. Nessa época, a Valáquia, a região que hoje compreende parte da Romênia, era palco de disputas territoriais e conflitos constantes. Os otomanos avançavam, os reinos cristãos resistiam, e em meio a essa turbulência, Vlad Tepes ascendia ao trono da Valáquia. O século XV na Europa Oriental era uma encruzilhada de culturas, tradições e rivalidades. Vlad Tepes, muitas vezes chamado de Vlad o Empalador, emergiu como uma figura enigmática em meio a esse cenário, deixando uma marca inegável na história e inspirando séculos depois o mito do Drácula. Vlad nasceu em 7 de dezembro de 1431 na Transilvânia. Ele era o segundo filho legítimo de Vlad II, que esse era filho ilegítimo de Micéia I. Ele ganhou a alcunha de Dracul por sua entrada na Ordem do Dragão, uma fraternidade militar fundada por Sigismundo, monarca do Sacro Império Romano. A Ordem do Dragão tinha como principal dever o de impedir o avanço do Império Otomano na Europa. Seu treinamento foi o padrão dado para os filhos da nobreza pela Europa. Seu primeiro tutor no aprendizado para a cavalaria foi dado por um guerreiro que lutou sob a bandeira de Enguerrand de Coucy na Batalha de Nicópolis contra os turcos. Vlad aprendeu tudo o que era demandado a um cavaleiro cristão sobre guerra e paz. Naquela época, o pai de Dracuela, Vlad II, estava exilado na Transilvânia. Vlad Dracul estava tentando conseguir apoio para seu plano de destronar um príncipe regente da Valáquia, da casa de Daneste, Alexandro I. O reinado principal de Dracuela se estendeu de 1456 a 1462. Sua capital era a cidade de Tirkoviste, enquanto seu castelo foi erguido a uma certa distância nas montanhas perto do rio Arges. A maior parte das atrocidades associadas ao seu nome, de Dracuela, tomaram lugar durante esses anos. Foi também durante esse tempo que ele lançou seu próprio ataque contra os turcos. Seu ataque foi relativamente bem sucedido, inicialmente. Suas habilidades como guerreiro e sua bem conhecida crueldade fizeram dele um inimigo temido. Essa imagem cruel de Vlad Tepes moldou a percepção que as gerações futuras teriam sobre ele. Vlad ganhou o nome de Empalador porque a prática mais infame associada a Vlad Tepes era o empalamento, um método de execução que envolvia empalar as vítimas em estacas afiadas. Essa técnica não apenas causava uma morte agonizante, mas também servia como um aviso impactante para aqueles que desafiavam seu governo. Mas se você acha que o empalamento era a única prática dele, você está muito enganado. Torturas, mutilações e outras práticas sádicas eram aplicadas como métodos de dissuasão e controle sobre a população. Essas táticas, embora chocantes, eram justificadas por Vlad como medidas necessárias para manter a ordem em uma Valáquia constantemente ameaçada. Vlad usava a brutalidade como uma ferramenta estratégica para impor seu domínio. A reputação de crueldade era para ele uma arma psicológica eficaz contra inimigos. Assim, a história de suas práticas cruéis não apenas o consolidou como líder, mas também alimentou as narrativas que viriam a moldar a lenda de Vlad Tepes, contribuindo de maneira única para a formação do mito do Drácula. Como líder real, se tornou uma figura lendária na Europa e influenciou a criação de os vampiros mais famosos da literatura. Através de suas práticas cruéis e governança impiedosa, se tornou uma figura lendária na Europa Oriental. As histórias sobre suas táticas brutais e sua reputação como Vlad o Empalador rapidamente se espalharam, criando uma aura de mistérios em torno dele. Esse mito se consolidou ao longo dos séculos, transformando Vlad Tepes em uma figura que transcendia a história real para se tornar uma parte do folclore europeu.
Sua imagem tornou-se sinônimo de terror e dominação. A entrada de Vlad Tepes na ficção teve um marco com a obra de Bram Stoker, Drácula, publicada em 1897. Stoker, um escritor irlandês, buscava inspiração em figuras históricas para criar um antagonista memorável. Ao estudar as histórias e lendas da Europa Oriental, Stoker encontrou em Vlad Tepes uma fonte rica de inspiração para moldar o seu próprio vilão. O nome Drácula, que significa Filho do Dragão, era uma alusão direta ao título que Vlad Tepes adotou durante sua vida. A comparação entre Vlad Tepes e Drácula, ambos compartilharam traços de crueldade envolvente que continua a intrigar e assombrar a imaginação de muitos. A ideia de beber sangue como um elemento vital para a sobrevivência do vampiro é uma característica do folclore vampírico que existia antes mesmo de Stoker, e ele a incorporou à sua obra. Portanto, a associação entre Vlad Tepes e o ato de beber sangue é mais uma construção literária do mito do Drácula do que uma característica histórica do príncipe da Valáquia. Vlad, ao longo dos séculos, transcendeu os limites do tempo, deixando um impacto profundo na cultura popular. Suas táticas cruéis e governança impiedosa continuam a fascinar e assombrar as mentes daqueles que exploram a história. Mas é através do mito do Drácula que o legado de Vlad Tepes atingiu proporções épicas. A criação de Bram Stoker capturou Vlad para a eternidade, transformando-o em uma figura imortal na imaginação coletiva. A lenda do Drácula, inspirada em Vlad Tepes, perdura ao longo dos séculos, reinventando-se e adaptando-se a cada nova geração. Das páginas dos livros para a tela de cinema, o mito continua a cativar e a envolver, mantendo-se vivo como uma das narrativas mais icônicas da literatura do horror. Por trás do mito, há uma história real repleta de contextos históricos que vão além da imaginação. Uma jornada pela história de Vlad Tepes é também uma viagem pela rica tapeçaria da Europa do século XV. E esse foi o vídeo da história de Vlad Tepes que originou o Drácula. Então, se vocês gostaram, considerem deixar um like e se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais como TikTok e Instagram. Obrigado por assistir e até a próxima.